Irmãos em Cristo, a paz do Senhor, bom dia, um bom domingo de Páscoa para todos os irmãos, para todos quantos nesta manhã puderem estar conosco, participando desta live. Nós falamos da Assembleia de Deus em Santa Eugênia, estamos aqui para compartilhar este momento de meditação bíblica, estudo da Palavra do Senhor. É o nosso momento de meditação, de estudo. Nós estamos na nossa EBD online, tá bom? Queremos compartilhar com você a palavra do Senhor e vamos começar iniciando com uma palavra de oração. Nós queremos pedir para que todos quantos puderem estar conosco nesta manhã, medite conosco na palavra do Senhor. Nós vamos estar introduzindo com uma oração, vamos estar falando com Deus neste momento. Queremos te pedir que ore juntamente conosco. Convidar o diácono Marcelo, também o presbítero João Anderson, que está conosco nesta manhã, e vamos juntos estar compartilhando dessa palavra, tá bom? Então o diácono Marcelo vai estar levantando essa palavra de oração, clamando ao Senhor nesta manhã. Senhor Deus Pai, oh Deus querido, Senhor, a Ti, ó Deus, nós rendemos graças nesta manhã. Deus, nós cumprimentamos a todos, Senhor, que está nos ouvindo nesta manhã, Pai, que a graça e o amor do Teu bem, ó Senhor, vem sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão, ó Deus, nos ouvindo nesta manhã, Pai. Ó Deus, aqui estamos, ó Pai, para meditar e para, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor, que nós possamos aqui, Senhor, ser canal, ó Pai querido, de bênção, ó Deus, para aqueles que estão ouvindo nesta manhã, Pai. Senhor, trata conosco, Senhor, assim também como o Senhor vai tratar com aqueles que nos ouvem, Pai, nesta manhã, Senhor. Ó Deus, nos ensina, nos capacita, Senhor. Ó Deus, e que a Tua palavra possa chegar, Senhor, no coração daqueles que nos ouvem, Pai. Ó Deus, possa transformar, possa fazer, Senhor, ó Deus querido, morada, Pai, no coração daqueles que nos ouvem, Pai. Ó Deus, que independente da situação que estejam vivendo, ó Deus, nesta manhã possa haver, ó Deus querido, um sentimento de paz, um sentimento, Senhor, de alegria, de gozo, ó Pai, na Tua presença, Senhor. E que a Tua palavra, ó Deus querido, assim como ela mesma diz, Senhor, ela é poderosa para transformar, Senhor, corações e mente, ó Deus, e nesta manhã, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero te convidar a compartilhar essa live. Dá uma ligadinha para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parente, reúna a família agora, se você puder fazer isso, e vamos juntos estar estudando a palavra do Senhor. Hoje é um domingo muito especial. Inclusive ontem, não sei se vocês chegaram a ler, eu compartilhei uma palavra, uma pequena meditação sobre o dia do sábado. Como foi o sábado dos discípulos após a morte do Senhor Jesus? Então certamente foi um sábado vazio. Imagine como estava o coração dos discípulos. Alguns estavam reclusos dentro dos seus lares, das suas casas, com medo dos judeus. Alguns estavam tão angustiados que perderam toda a perspectiva de vida, alguns até de ministério, porque você sabe que alguns dos discípulos de Jesus voltaram às práticas profissionais, né? O caso de Pedro, Tiago, André, voltaram para a pesca depois da morte do Senhor, porque estavam realmente com os corações angustiados, apertados. Então o sábado foi um sábado sem expressão, um sábado vazio, um sábado de angústia, de tristeza. E certamente havia no coração dos discípulos muitas lembranças assim, de momentos que eles passaram com Jesus, de mensagens que eles ouviram Jesus ministrar, mas de uma coisa eles não se lembravam, Marcelo, João Anderson. Eles não se lembravam de que Jesus havia dito que no terceiro dia ia ressuscitar dentre os mortos. Glória a Deus. Isso eles não se lembravam, eles não conseguiam trazer isso à memória.
Então o sábado deles foi um sábado muito difícil. Não sei como foi o seu sábado ontem, não sei como foi o seu dia de ontem, mas a verdade é que o sábado passou. Pode ter sido um sábado demorado, um sábado sofrido, difícil, mas o sábado passou. E hoje nós vemos o irradiar de mais um dia, o domingo da ressurreição, o domingo da alegria, o domingo em que as esperanças são renovadas, um domingo em que a fé ela recebe novamente uma investida poderosa da presença de Jesus, aquele que é o autor e também o consumador da fé, porque é o domingo da ressurreição, é um domingo em que as cadeias da morte são rompidas, é um domingo em que todas as garras da morte que forçaram para prender Jesus, elas são rompidas, as cadeias são rompidas, e Jesus ressurge dentre os mortos como o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, trazendo uma esperança para todos nós que cremos nele, de que a morte não é o fim. Então, irmãos, que ainda que o seu sábado tenha sido um sábado difícil, hoje receba da parte do Senhor Jesus uma renovação da sua esperança, da sua fé, da sua alegria, da sua motivação para prosseguir adiante. Amém? Nós vamos introduzir essa escola dominical com um louvor, conforme está sugerido na nossa lição de hoje. Para quem não tem conhecimento, a lição que nós estudamos, ela é da editora Betel, e nesse segundo trimestre nós temos por tema, por título desta revista, o livro de Salmos. E hoje nós estaremos meditando um pouquinho sobre a lição de número 2. Nós não temos calibre suficiente para poder explorar tudo aquilo que esta lição ela traz para nós, mas certamente aquilo que Deus colocar em nossos corações e que tem sido fruto da nossa meditação e estudo, nós queremos compartilhar com você nesta manhã, e queremos que seja uma manhã muito abençoada para você. Então nós queremos introduzir esta aula com um louvor que está sugerido na nossa lição de número 37. Bom, eu vou estar soltando aqui esse louvor agora. Se você tiver uma harpa cristã na sua casa e quiser cantar junto ou apenas ficar ouvindo, não é um louvor que eu costumo cantar e que eu tenha conhecimento, mas nós vamos soltar ele aqui pelo YouTube e você vai poder ouvir esse louvor juntamente comigo e nós vamos cantar. Cristo para mim. Nas provas e na tentação,
Que mensagem maravilhosa nós temos nesse louvor, né? Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos para estar presente na minha e na sua vida. Então nós glorificamos a Deus por isso. Nós vamos agora fazer a nossa leitura da nossa revista, a lição de número 12 de abril de 2020, lição 2. O tema desta lição é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nossa verdade aplicada é a seguinte: os Salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Nós temos 3 objetivos nesta lição e esperamos poder alcançá-los, que são os seguintes: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Segundo, apresentar o sofrimento do Messias. Terceiro, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Os textos de referência, ele está no Salmo de número 2, os versos 1, 2 e 3, está no Salmo de número 22 e o verso 27, e no Salmo de número 110, o versículo 1, verso 1. Nos diz assim o Salmo 2, versos 1, 2 e 3: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Texto áureo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, versículo 1. Queridos, estudar o livro de Salmos é muito maravilhoso e é muito também importante para nós. Por que isso? Porque nós temos aprendido através da leitura bíblica que nos livros históricos da Bíblia, a Bíblia, você sabe que ela tem as suas divisões, né? Nós temos os livros históricos, nós temos os livros proféticos, nós temos os livros biográficos, nós temos uma divisão dentro da Bíblia Sagrada que nos auxilia no estudo. Então, nos livros históricos da Bíblia, nós lemos Deus falando sobre o homem, Deus falando sobre o povo. Nós temos nos livros proféticos da Bíblia, Deus falando ao homem, Deus falando diretamente ao homem. Mas no livro de Salmos é muito diferente isso. No livro de Salmos nós podemos ver o homem falando com Deus. No livro de Salmos, como alguém em certa ocasião disse, demonstra como era o coração e a alma dos crentes na antiga aliança.
Você vai ver dentro do livro de Salmos que é o homem que está então abrindo seu coração e falando com Deus. É o homem orando, é o homem adorando, é o homem louvando a Deus. Ainda que nós vamos encontrar em alguns salmos, principalmente nesses que nós vamos estudar, que diante da inspiração divina, quando os homens estavam adorando ou estavam orando, clamando a Deus pela inspiração divina, eles falaram às vezes profeticamente e falaram de coisas que iriam acontecer futuramente. É a profecia dentro dos salmos. E isso nós vamos encontrar, principalmente nessa lição que nós vamos estudar no dia de hoje. Então eu quero te convidar a estar meditando conosco neste momento, nesta lição. E haja visto também que o livro de Salmos é um livro, por ser escrito numa linguagem poética, é um livro onde muitos encontram nele consolo. E há muitas pessoas até que memorizam os salmos e os recitam em suas orações, em suas meditações, porque é uma leitura muito agradável pelo estilo em que foi escrito, e as palavras às vezes acabam de certa forma sendo muito coniventes com o nosso momento, com a situação às vezes que se encontra a nossa alma. Quem nunca pôde na sua oração poder fazer aquela exclamação que nós encontramos nos salmos, quando o salmista disse: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Quem nunca nas suas orações não cita o salmo de número 91, que é um salmo muito conhecido e é impresso às vezes até em livretos e em panfletos, e é distribuído e é colado. Às vezes nós vemos em algumas residências onde nós vamos, que às vezes bem na entrada, na porta, tem lá a descrição do Salmo 91. Então o Salmo é um livro muito lido pelas pessoas, e ele contém muitas mensagens maravilhosas, e nós vamos hoje então estar estudando um pouco o livro de Salmos. Na nossa revista nós temos um motivo de oração. Em cada lição nos é apresentado o motivo de oração, e nós não podemos deixar também que este momento ele passe assim despercebido. E o motivo de oração é para que nós oremos pela nossa sociedade e pelos governantes do nosso país. E é interessante, Diácono Marcelo, que este pedido de oração ele vem muito a calhar. Ele vem num momento, presbítero Joanes, um momento muito propício, em que principalmente o nosso governante maior, o nosso presidente, tem sofrido assim ataque de todos os lados, e a Bíblia nos recomenda orar pelas autoridades constituídas, por aqueles que estão em iminência, e isto para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida tranquila. Quando o governo vai bem, quando as autoridades, aqueles que estão em iminência, que têm a responsabilidade de governar o país, quando eles tomam medidas justas, quando eles acertam nas decisões que eles tomam, quando eles são realmente guiados pela verdade, e o lema do nosso governo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu acho que na história do Brasil nunca houve isso. Isso é uma novidade, é algo novo. Então nós devemos orar pelas nossas autoridades, porque se eles forem bem sucedidos na gerência do nosso país, certamente que o povo, de uma forma em geral, vai ser abençoado, vai prosperar, e nós vamos ver tudo aquilo que concorre para trazer sofrimento, nós vamos ver isto caindo por terra, regredindo. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós vamos clamar a Deus agora neste momento, vamos clamar pela sociedade, pelo nosso povo de uma forma geral, e vamos clamar também pelos governantes do nosso país, e o presbítero Joanes vai estar levantando esse clamor. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia para todos. Vamos estar orando para que Deus possa continuar abençoando a nossa sociedade.
cidade, nessa nação e os governantes do nosso país. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, nessa manhã, Deus, manhã única, Senhor, que o Senhor nos concede poder estar aqui orando, Senhor, clamando a Ti, ó Deus querido, intercedendo a Ti por nossa nação, Senhor, por nosso governante, ó Pai. Queremos então, ó Deus, apresentar a Ti, ó Deus, e pedir a Ti, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, Deus querido, ó Deus, os nossos governantes, dando-lhes, Senhor, sabedoria, dando-nos, ó Deus querido, força, graça, para que eles possam, Pai amado, fazer, Deus querido, aquilo que agrada ao Teu coração, ó Pai. Que eles não venham tomar, Senhor, nenhuma decisão, Deus querido, ó Pai amado, voltada, pensando, Senhor, somente em si, mas que possam realmente tomar alguma decisão, pensando, Pai querido, na população, Senhor, na sociedade, Pai querido. Deus, queremos apresentar a Ti, ó Deus querido, toda a sociedade, pedindo a Ti que o Senhor possa prosperar, Deus querido, a vida dele, Senhor, de cada um de nós, que o Senhor possa visitar, Deus querido, dando a provisão, ó Deus querido, necessário, Pai querido, ó Pai amado, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, a Tua graça, para a glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Deus querido. O Senhor é o Deus dessa nação. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai amado, e o Senhor é quem rege toda essa cidade, esse país, ó Pai querido, esse governo, ó Pai amado. Ó Deus, então apresentamos a Ti, porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor, Deus querido, pode reverter essa situação, esse momento que estamos vivenciando, ó Pai. Por isso, ó Deus, apresentamos a Ti e confiamos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos passar a nossa lição. É gratificante saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele falara sobre sua proposta de salvação para os judeus milhares de anos antes do nascimento do Messias. Sabemos que os judeus, de uma forma geral, eles não reconheceram em Jesus o Messias prometido, e que isto nos abriu, nós, aos gentios, a porta da salvação. Mas somente um Deus onisciente revelaria seus planos com perfeição antes deles acontecerem. E então os salmos que falam sobre o Messias são o Salmo de número 2, Salmo de número 8, Salmo de número 16, 22, 23, 24, e tem tantos outros salmos que poderiam ser citados. Então observe que o percentual de salmos messiânicos é de 10% do total de salmos. Então, apesar do comentarista desse trimestre citar o termo salmos missionários, este não faz parte de nenhuma classificação, mas devemos entender que o propósito dele foi dizer que os salmos messiânicos foram missionários no sentido de falarem a respeito do Messias. Então nós vamos estar nesta lição estudando algumas características destes salmos nos próprios tópicos, nesses tópicos que nós estaremos meditando. Então, profecias nos salmos messiânicos. Nós vamos recordar o conceito de profecia para nós darmos continuidade a esse assunto. De acordo com o dicionário Vini, o termo profecia ele tem o seguinte significado, da palavra grega profeteia, formada de pró, adiante, antecipado, e feme, falar, que significa a declaração da mente e do conselho de Deus. Então Vini, ele cita que a profecia é a declaração daquilo que não se pode ser conhecido pelos meios naturais, sendo a declaração antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, ao presente ou ao futuro. Então não existe no
consenso sobre o fato do Salmo 2 se realmente um salmo messiânico. Porém, muitos autores afirmam que sim, e outros dizem que este salmo faz alusão a um rei ideal, acreditando que o rei ideal teria sido Davi. Existe certa dificuldade em acreditar que Davi teria sido o rei ideal, pois o autor do Salmo 2 foi ele mesmo, o próprio Davi. Então acredita-se também que Davi ele falava de forma profética, na inspiração dada por Deus, ele fala de forma profética, e isso apontando para Jesus Cristo como o rei ideal. Tópico 1: profecia nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos, capítulo 4, verso 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Eu quero ler, inclusive, essa referência no nosso Salmo 2. Nós vamos fazer essa leitura, até para que você em casa possa se situar, né, e nos acompanhar nesta meditação. Livro de Salmos, capítulo de número 2, olha o verso 1, o verso 2 e o verso 3, é que mostra profeticamente essa revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Nos diz assim: ó, por que se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Bom, isso faz referência à oposição que o Senhor sofreria da nação, da sua própria nação, né, e do povo contra o ungido de Deus. E nós podemos ver que isso aconteceu não somente quando Jesus estava exercendo o seu ministério terreno, mas nós vemos que profeticamente também isso acontecerá futuramente. Quando Jesus se manifestar, né, haverá uma oposição, haverá aqueles que não aceitarão de bom grado o reinado do Messias. Mas durante o próprio ministério de Jesus, também nos dias odiernos, né, nos dias de hoje, nós vemos também que essa profecia ela tem se cumprido, porque nós podemos perceber que existem muitas pessoas que têm uma aversão à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós falamos de Jesus, ou quando expressamos Jesus ao mundo, que ainda existem por parte de muitos, e uma grande parte, inclusive, né, que rejeitam, né, e que são contrários à pessoa bendita de Jesus. O que nós poderíamos assim acrescentar mais sobre isso, em relação a essa rejeição ao Messias? Alguma experiência, algum exemplo? Nós tivemos agora recentemente, né? Uma verdade que todos nós sabemos é que ninguém pode ser confrontado. E quando falamos de Jesus, automaticamente, nós não falamos para massagear o ego da pessoa, nós falamos de uma forma que a pessoa se sinta confrontada, porque Jesus ele veio para nos confrontar. E quando a pessoa automaticamente não gosta de ser confrontada, automaticamente ela se revolta com a pessoa que está confrontando. Isso é interessante. Inclusive, tem um verso bíblico que diz que foi uma palavra de Jesus que diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão pai contra filho, irmão contra irmão, né, Marcelo?
O que nós entendemos também muito em relação a essa resistência que muitas das vezes nós vemos, né, nós ouvimos, é como o presbítero John Anderson falou, desse confronto, né, a qual nós muitas das vezes nos deparamos. Certa vez eu ouvi até um cantor falando, né, que quando você saúda alguém como Deus te abençoe, a pessoa tem algo assim, um pensamento de imediato, de pensar assim: será que eu não sou abençoado? Porque ele está falando para Deus me abençoar, então será que eu não sou abençoado? Ele entendeu? Então há esse confronto em cima da palavra, né? E nós vemos isso desde os primórdios, né? Sempre houve esse confronto, né? A Bíblia diz que muitas das vezes onde Jesus chegava, ele não era bem recebido, né? E a palavra vai dizer que até quando ele chega em Nazaré, ele é recebido ali, onde ele toma o livro e vai explanar ali o livro do profeta. A Bíblia diz que eles retiram Jesus dali, levam para o alto da montanha, para ali o precipitarem. Mas Jesus, entendendo aquela situação e sabendo que ali ainda não era o tempo dele, a Bíblia diz que Jesus vai e se retira. E isso é interessante, que isso nós tomamos para nós mesmos, porque tem vezes que nós somos confrontados, nós chegamos em algum lugar e vai falar do amor de Deus, e aquela pessoa ali de imediato ela não recebe, você vai, se retira, porque a palavra diz que a palavra dele, ela tem poder para transformar. Então a palavra vai ficar, né? A palavra vai ficar. Quando nós vamos olhar lá atrás também, o povo foi, né, pediu que soltasse o ladrão, mas que deixasse Jesus ser crucificado. Então essa rejeição, como o pastor falou, essa rejeição que nós vimos no passado, nós estamos vendo no presente, e ela vai permanecer também para frente, para o futuro, né? Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e para nos garantir uma eterna salvação. Amém. Jesus disse: esse mundo nada tem de mim. E a Bíblia, inclusive, ela chega a nos dizer que esse mundo ele jaz no maligno. Ou seja, o sistema, né, esse que rege esse mundo, está sob a influência do mal, do maligno. Então, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que se chama Deus, né, que é de Deus, que traz a mensagem de Deus, automaticamente ela vai encontrar uma resistência nesse mundo. Então, isso é importante para mim, para você, irmãos, para que você não se sinta assim, de alguma forma entristecido, quando a sua mensagem, ou a sua própria pessoa, por ser um servo de Deus, ela for afrontada, for rejeitada. E há uma coisa também muito interessante, que eu quero até ver a posição de vocês em relação a isso, né? Por exemplo, suponhamos que nós estejamos pregando num culto ao ar livre ou numa praça pública. E aí ali, naquele lugar onde nós estamos pregando, levanta-se então uma oposição. Um motim lá se levantam de pessoas que são contrárias ao Evangelho e tentam à força nos fazer parar, né? Qual deve ser a nossa postura em relação a isso? Nós devemos confrontá-los, enfrentá-los e até mesmo partir para uma briga, contato físico, uma resistência, ou nós devemos simplesmente nos retirar? Eu fico com a parte também que o diácono Marcelo citou ali, né? Quando Jesus ele começou a falar no livro do profeta Isaías, e ali o pessoal tirou ele de dentro, levou para fora, né? E ele se retirou, ele não brigou, ele não foi ali batendo de frente, entendeu? Ele sabia que não era o momento, então ele se retira. Eu prefiro ficar com essa parte, com esse exemplo que Jesus, o próprio Jesus nos deixou, entendeu? Havendo essa resistência e esse confronto pessoal ali, para até mesmo chegar ao físico, eu prefiro pegar e retirar. Isso é Marcelo. Esse confronto a qual nós estamos falando aqui, de nós estarmos em algum lugar e
creio que muitos que nos ouvem agora já devam ter passado por isso. Até mesmo quando nós vamos entregar um panfleto, a pessoa ela resiste, ela não quer, né? É isso mesmo. Eu também entendo dessa forma. Eu acho que não há essa necessidade, porque até a própria palavra de Deus nos diz que quem batalha por nós é o Senhor. É Ele que batalha por nós. Então, se nós entrarmos em alguma discussão, né, alguma contenda, criar algum tipo de contenda, você vai estar saindo de acordo com o que diz as Escrituras e vai estar se colocando no mesmo nível daquela situação. Então, o mais correto é você deixou a mensagem, mesmo que seja pela metade, vamos colocar assim entre aspas, você deixou a mensagem, aquela mensagem ela vai fazer a diferença, ela vai frutificar, né? E muitas das vezes nós vemos que até outras pessoas que estão fora e até mesmo não são cristãos, ela toma a tua dor, ela toma ali na hora a sua luta. Por quê? Porque eles entendem que a palavra de Deus e aquilo que se diz como Cristo, ela é primordial. Muitas das vezes mesmo a pessoa não sendo cristã, não se declarando, né, que já aceitou a Jesus e que serve a Deus, mas ela entende que a palavra de Deus e aquilo que vem de Deus é o melhor. Então, muitas das vezes até essas pessoas elas tomam a nossa dor, tomam a nossa luta, né? Deus coloca essas pessoas no lugar, no momento certo, na hora certa, e elas ali tomam a frente ali, e se elas tiverem um poder maior, elas retiram aquela pessoa e falam, não, aqui você não vai mexer não, porque aqui eles estão falando da palavra de Deus. E é isso que Deus ele faz. Tem até um texto que agora não me vem à memória onde está escrito, mas quando Jesus ele fala para os seus discípulos, para eles saírem, baterem de porta em porta, e se não for bem recebido, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. Se a pessoa não quer receber, a gente precisa entender que a gente precisa sacudir a poeira e seguir o caminho. E o importante é saber que a semente ela foi plantada, a semente ela foi lançada, entendeu? Um planta, o outro rega e é Deus que dá o crescimento. Esse inclusive é um assunto até de certa forma um pouco polêmico, porque isso quer dizer que eu não tenho que pregar para quem não quer ouvir, né? Você vai pregar para quem quer ouvir, né? Você chegar num lugar e você começar a pregar e aquela pessoa não quer ouvir, ou não quer ouvir, o que eu devo fazer? Eu devo me retirar dali. Foi assim com Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus em Nazaré ele não pôde fazer muitos sinais, prodígios, porque o povo ali era incrédulo demais, não queria ouvir. Aí Jesus se retirou dali, foi para outras bandas, outras regiões, e essa é uma realidade. Bom, eu tinha até uma experiência sobre isso, né? Mas nós vamos deixar para outra vez, para nós podermos avançar na nossa lição, tá? Então, assim como Jesus ele foi resistido, houve oposição no passado, há hoje e haverá futuramente, a igreja também ela sofre essa oposição. Os servos de Deus também sofrem essa oposição. E isto nós não devemos considerar como coisa estranha, mas Jesus falou que isso iria realmente acontecer. Jesus, em certa ocasião, ele disse: olha, se me chamaram de Beelzebul, vocês acham que vão fazer com vocês? Então nós devemos estar preparados, a igreja tem que estar preparada para isso. Eu só queria ler aqui um significado que tem nesse verso bíblico que nós lemos, que é da palavra amotinar. Nós lemos aqui no Salmo de número 2, no versículo 1, logo no começo, porque se amotinam a gente. Aí o comentarista ele traz o significado aqui dessa palavra, ele diz assim: ó, a palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Então percebe-se no contexto que essa revolta ela é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. Então, nós temos visto que essa revolta contra o Senhor, ela se dá em todas as instâncias, né? Em todos os níveis aí da sociedade. Inclusive existem governantes, existem presidentes, existem chefes de nações que são totalmente contrários, principalmente de nações onde impera aí o comunismo, onde o evangelho ele é totalmente desprezado.
as pessoas não aceitam, não recebem mesmo. Então nós vamos avançar aqui na nossa lição, que no 1.2 fala agora sobre o triunfo do Filho de Deus. Vou dizer assim, percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações relatadas nos Salmos 2, verso 1 ao 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. O Messias triunfará. Os sábios e entendidos serão confundidos. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Isso é uma mensagem muito poderosa que esse salmo ele também transmite para nós, porque no verso 6 e 7 deste salmo vai falar sobre a apresentação do Messias, do ungido. Quando Deus fala assim: eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o triunfo do Messias, ele acontecerá naturalmente, porque não há como ser diferente. Porque se hoje existe ainda uma rejeição e existe uma resistência, é simplesmente porque há uma permissão de Deus para que a história se desenrole desta forma. Porque o reinado de Cristo hoje, ele não é um reinado por imposição, é uma conquista diária. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele veio trazendo então uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança, e esta mensagem ela foi apresentada, e aqueles que a ouviram deveriam aceitá-la voluntariamente, abrindo, e aqueles que assim entenderam e abriram seus corações, eles tiveram então as suas vidas transformadas e passaram a fazer parte do reino de Deus. Mas houve muitos que resistiram, houve muitos que se tornaram opositores desta mensagem que fora pregada. Aí eu pergunto: Jesus Cristo ele poderia, por força, impor isso? Obviamente que sim, tinha poder e autoridade para fazê-lo, mas não era esse o plano divino, não era essa a vontade de Deus. Isto acontecerá futuramente. Existe um momento da história em que todos haverão de se submeter a Ele e aceitar o seu domínio, quer queiram ou não. A mensagem profética, a Bíblia nos mostra isso, que haverá um momento da história que Ele vai reger as nações, e o profeta disse que esta regência ela se daria com vara de ferro, ou seja, ela será imposta. Então mesmo aqueles que voluntariamente não queiram se submeter, eles serão obrigados a fazê-lo, e não haverá como resistir a essa autoridade. No entanto, hoje Jesus quer, o desejo do Senhor é que as nações, que as pessoas se submetam a Ele voluntariamente, confesse-o hoje como Senhor, como seu Rei, como seu Salvador, e isto voluntariamente. Mas haverá um dia em que os homens terão que se curvar e se submeter a Ele, Isso Ele conquistou, esse direito Ele conquistou, como disse o apóstolo escrevendo a sua epístola aos Filipenses, lá no capítulo 2, quando ele diz que Jesus Cristo, ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz.
Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua venha confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então haverá um dia em que toda língua haverá de confessá-lo como Senhor, não é? Você concorda com isso, irmão? Marcelo? Sim, concordo plenamente. No livro de Hebreus, capítulo 2, tem um versículo que fala que todas as coisas foram sujeitas, ainda que nem todas estejam sujeitas. É mais ou menos isso que está escrito em Hebreus 2. Você qual versículo? Isso, eu me lembro desse verso bíblico. Nós estamos aqui com a companhia da diaconisa Luci, também o diácono Milton, acabaram de chegar aqui, e eu me lembro desse verso bíblico. Diz que hoje nós não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Ele, mas chegará um momento em que todas as coisas estará sujeita a Jesus. Vai chegar esse dia, e quando então, lá inclusive diz que quando todas as coisas estiverem sujeitas a Ele, então Ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Lê para nós, Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas me sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Agora, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Isso. Então esse é um versículo muito importante, muito esclarecedor, né? Porque às vezes existe uma indagação até por parte de alguns irmãos em Cristo, né? Quando veem manifestações como a que nós vimos no carnaval, de pessoas escarnecendo, né, daquele que dizem ser o Senhor. Nós sabemos que não é Jesus, né? O nosso Cristo está entronizado nas alturas, absoluto, né? Mas segundo a ideia deles, era realmente escarnecer do Filho de Deus. E alguns cristãos, algumas pessoas até perguntam: por que Deus não toma uma atitude, não manda a sua praga sobre essas pessoas? Então nós vemos que Deus hoje ele até permite que determinadas situações aconteçam, né? Não é que Deus não tenha domínio, autoridade para fazer cessar isso. Deus tem, mas esse momento da história que nós estamos vivendo é um momento que Deus dá ao homem a autorização para se manifestarem e escreverem a sua própria história. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que pessoas que agem assim, eles só estão acumulando para si mesmo ira para o dia da ira, porque a Bíblia diz que existe um dia, Deus escolheu um dia, e nesse dia Ele vai julgar o mundo por meio do varão que Ele destinou para isso, a saber, Jesus Cristo. Então existe um dia determinado por Deus. Quando esse dia chegar, então nem vai falar sobre isso, podemos avançar. O que eu queria deixar é que nós vemos certas situações acontecendo, igual já foi relatado aqui nos últimos anos. O ataque ele tem vindo muito forte, né? Ele tem vindo de uma maneira muito agressiva, né? No que diz ao Cristo, a palavra de Deus. Eu entendo também nessa situação que Cristo ele não precisa ser defendido, Ele não precisa de defesa, Ele não precisa que nós venhamos a brigar, a discutir, né? Porque estão fazendo isso querendo ofendê-lo e querendo também nos ofender, porque como o pastor já disse, Deus ele tem o domínio de todas as coisas, né? Nós entendemos que todas as coisas estão subjugadas
a potência de Deus. Deus tem um controle, né? Só que, como o pastor já até falou, por que Deus, vendo isso, não entra com uma ação logo de imediato e extermina aquela situação, extermina quem está fazendo isso tudo? Mas, diferentemente do tempo passado, hoje nós vivemos no tempo da graça. Então há uma diferença muito grande, né? Há uma diferença do tempo passado e do tempo que nós vivemos hoje. O que isso vai nos trazer? É que a memória de Cristo crucificado, né? A morte vicária, e a morte vicária vai ser uma morte por substituição. Jesus ali, ele sobe aquela cruz substituindo a mim e a você. Jesus sobe ali aquela cruz ali agora para nos garantir, aquele que se declara a Ele, plena salvação, né? Um futuro de salvação. Então, diferentemente do que era no passado, nós vivemos hoje no tempo da graça, vivemos num tempo hoje a qual o Senhor tem, vamos colocar assim, está dando corda, está deixando as coisas passar, as coisas transcorrer, para que Ele possa ver se há algo de arrependimento, há um sentimento de arrependimento, né? E muitas vezes nós vemos pessoas até com influências brigando, querendo se exaltar em relação a isso, mas entenda uma coisa nesta manhã: Deus não precisa de advogado. Na verdade, Ele que é o nosso advogado, né? Nós temos que sempre estar com a palavra de Deus como verdadeira, como fiel e como eficaz na nossa vida e na vida daqueles também que atacam, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque mesmo assim, eles fazendo tantas atrocidades em relação ao Cristo, muitas das vezes nós mesmos deixamos a desejar, porque a palavra de Deus não diz que pecado grande, pecado médio e pecado pequeno, né? Pecado, é transgressão. Pecado é transgredir a lei do Senhor. Então, nesta manhã nós possamos entender isso, que Deus não precisa de advogado, Jesus não precisa de advogado. E na hora que Ele entender que é a hora de agir, Ele vai agir e vai fazer o que tem que ser feito. Amém? Eu me lembrei agora, pastor, Sim. de Jesus dando esse exemplo, né? Quando ele foi preso, que Pedro vem, corta a orelha, né? De novo, e ele repreende Pedro, né? Porque tudo tem que se cumprir, né? Verdade. Jesus ele não podia abreviar os acontecimentos, as etapas pelas quais ele tinha que passar. A palavra que estava escrita, ela tinha que se cumprir. Inclusive nós vemos essa declaração muitas vezes na Bíblia Sagrada, para que se cumprisse, né, o que o profeta disse, principalmente no momento da sua crucificação. Essa expressão se repete algumas vezes, né? Em questão quando ele teve sede, né? A Bíblia, Jesus poderia resistir. A Bíblia diz que Jesus teve sede, né? Quando ele estava ali, a gente já vai até avançar um pouco aqui falando sobre o sofrimento do Messias, que é o tópico 2, que a nossa hora já avançou bastante. Jesus, quando estava pendurado no madeiro ali, teve um momento que Jesus ele disse que teve sede. A Bíblia diz que Jesus poderia resistir. Ele poderia simplesmente, mesmo tendo sede, ficar ali tranquilo? Poderia? Como Deus. Ele poderia resistir, ele poderia ficar ali tranquilo. Agora, por que ele disse, tenho sede? O escritor lá diz, para que se cumprisse a escritura. Ele disse, tenho sede. Aí um soldado foi lá com uma vara, com uma esponja, socou ela ali no vinagre, né? E levou até a boca dele. Então você vê, a gente vai ver essa expressão se repetindo muito, né? Quando por exemplo, eles foram verificar, né, para tirar os corpos da cruz, né, e chegaram lá e eles perceberam que os dois homens, os dois ladrões que estavam ali ao lado, um já não era mais ladrão, né, que Jesus já tinha perdoado ele, né, mas para não, eles ainda estavam vivos, então as pernas deles foram quebradas. Mas quando chegou Jesus, vendo que ele já estava morto, aí a Bíblia diz que para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Então Jesus estava morto, não precisou quebrar os seus ossos. Então, Jesus quando
Isso, lá no Jordão, né? Faça isso para que se cumpra Toda a justiça. Então era preciso, tudo aquilo que já estava no script, né? Programado para Jesus viver, ele iria viver. Até mesmo na citação aqui do diácono Marcelo, quando os homens tentaram matar Jesus, né? Levaram Jesus para um alto monte, para o precipitário dali abaixo, Jesus, sabendo a intenção dele, se retirou dali. Por quê? Porque em aos Hebreus está escrito que Jesus ele fez incessante oração àquele que o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido, mas que oração que Jesus fez para ser livre da morte e que foi ouvido? E Deus respondeu, atendeu essa oração. Foi a morte antes da cruz. Então, certamente, o diabo tentou matar Jesus muitas vezes antes da cruz. E Jesus foi livre de todas essas vezes, porque a sua morte teria que ser na cruz. Então, todo o sofrimento que o Messias ele iria passar e que ele passou, fazia parte do plano. E toda a agonia, principalmente no momento da cruz, toda a agonia da cruz, aquilo ali revelava algumas coisas muito interessantes que é importante que nós tenhamos sempre isso em mente. Todo o sofrimento que foi ali posto sobre Jesus, desde lá do Getsemane, quando ele já começou a sentir as angústias da morte, aquele sofrimento, ele denotava o tamanho ou o nível de pecado que nós tínhamos e de miserabilidade e de punição que nós merecíamos. Então, o sofrimento de Jesus, ele expressava quão miserável o homem era, porque Jesus sofreu sem merecer. A sua agonia, o seu sofrimento, o seu castigo foi sem merecimento. Tanto que Pilatos, no seu julgamento, ele disse: olha, eu não vejo nesse homem aí nada que o condene, que lhe torne digno de morte, né? Mas eu vou aqui lavar minhas mãos, né? Foi um negligente, vou aqui lavar minhas mãos, vocês resolvam isso aqui, isso é com vocês. Mas Jesus não tinha. Agora, os nossos pecados que ele levava sobre ele, foi que ocasionou ou que tornou então esse sofrimento, toda aquela agonia, algo real na vida de Jesus. Então, o sofrimento do Messias, tanto o sofrimento físico, como também o sofrimento emocional, porque Jesus sofria muito quando alguém levantava a voz, fazendo declarações de desprezo. Isso causava uma dor muito grande. Isso causava. Mas existe um dos momentos que o texto inclusive nos fala sobre isso, em que Jesus ele sentiu mais essa agonia, ele sentiu mais esse sofrimento, foi quando, e eu acredito que esse foi o auge do seu sofrimento, foi quando, em meio a toda aquela dor, a tudo aquilo que estava acontecendo ali, Jesus, o céu se fecha para ele. Numa conjectura, era como se Deus, naquele momento, se o Pai virasse para ele as costas. E existe até um assunto muito polêmico em relação a isso, a gente não vamos fazer o comentário, vou apenas citar e você medita aí, né? Que um certo comentarista, em certa ocasião, ele disse que Jesus ali na cruz, ele não morreu somente a morte física, ele morreu também a morte espiritual, com base na declaração que Jesus fez: Deus meu, por que me desamparaste? Se a gente entende que morte espiritual é a separação de Deus, Jesus sentiu isso ali. Jesus sentiu isso por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Só que Jesus, ele não podia ser vencido pela morte. Ele não podia. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o corpo do pecado foi desfeito.
Isso é muito profundo até. O corpo do pecado foi desfeito. E quando Jesus ressuscita, ele não traz mais sobre o seu corpo o pecado, porque o pecado foi sepultado, foi vencido de uma vez por todas. Por isso a sua autoridade para perdoar pecado é algo inigualável, incomparável, e nenhum outro ser no universo tem essa autoridade, esse poder. Só Ele tem, porque Ele levou os nossos pecados sobre si no madeiro, e na sua morte o corpo do pecado foi desfeito. Por isso que a Bíblia diz que nós que cremos nele devemos viver a vida dele, a vida de Jesus, que é uma vida sem pecado. Então isso todo o sofrimento que ele sofreu ali, ele teve o seu auge quando o céu se fechou para ele, e ele exclamou, fez aquela exclamação, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, falando sobre o sofrimento de Jesus, e esse é o nosso segundo tópico. Tem algo a acrescentar sobre isso? Se está aí em Isaías 53. Eu queria deixar aqui profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como o pastor colocou aqui, a respeito do sofrimento de Jesus, é algo interessante que até o pastor já trouxe aqui uma vez, que Deus ele não se alinha ao pecado e ao erro. Então, quando Jesus estava ali preso naquela cruz ali, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, tanto daqueles que ali estavam presentes, quanto o nosso que ainda haveria de vir. Então Ele levou sobre si, né? O próprio apóstolo Paulo vai falar que nós devemos morrer como Cristo morreu, para que com Ele sejamos ressuscitados. Então, essa morte do pecado é quando nós aceitamos a Jesus. Então essa morte vem, né? Nós morremos para o pecado e surgimos agora uma nova criatura. Até o pastor trouxe uma vez aqui em relação a isso, que como Deus ele não compactua com o pecado, não se alinha com o pecado, Deus ali é como se fosse um credor, né? E ali Jesus ali agora, com os nossos pecados, Deus ali ele coloca o seu Filho, porque nós não teríamos comunhão com Deus por causa do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então Deus, vendo ali que o ser humano não tem capacidade nenhuma de se regenerar, ele não tem capacidade nenhuma de se chegar a Deus, então Deus, vendo essa situação e vendo que a humanidade não tem como se chegar a Ele, Deus ali envia o seu próprio Filho para poder morrer, para poder levar os nossos pecados, as nossas transgressões, juntamente com Ele. Deus, ele, além de ele está cobrando aquilo que nós devemos pagar, só que ele sabendo que nós não temos como pagar, Deus ele vai e envia o seu Filho. É como se o senhorinho tivesse, né, para cobrar do seu servo, né? Mas o servo não tivesse como pagar aquela dívida, o próprio senhorio desse o dinheiro para ele, desse o valor para ele: você não tem condições, então eu te dou o valor, eu te dou o dinheiro para você pagar. Então é interessante isso, e esse sofrimento é o que nos capacita hoje de estarmos aqui e poder ter essa comunhão com Deus, aceitando a Jesus como Salvador. E a empresa que está em falência, né? Porque a outra empresa compra dívidas, né? Paga dívidas, né? Passa ser dono da empresa. É verdade. A Bíblia diz que agora nós não somos mais de nós mesmos, né? Nós fomos comprados. Agora nós temos um outro Senhor.
o Marcelo falou aí, mas Deus, quando pagou aquele pecado por nós, Ele pagou pela humanidade inteira. Sim. Só nós que assim, foi Ele que assim, o tanto que é, que disse assim, o povo sofre por falta de entendimento. Aonde nasceu esse vírus? Lá onde serve Deus lá. É verdade. O diácono Milton está comentando aqui. Ele falou que Deus, quando Ele pagou pelos Senhor Jesus, quando Ele pagou pelos nossos pecados, Ele não pagou só pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Agora você imagina uma coisa, imagine você com uma dívida muito grande e alguém diz para você assim: olha, eu paguei já a sua dívida, tá? Aí você, cheio de orgulho, né, de soberba, diz assim: não aceito isso, não quero, não aceito esse pagamento, sem você ter condição de pagar, e você não aceita o pagamento. É o que a gente tem visto hoje, né? Jesus pagou a dívida pelo pecado de toda a humanidade, mas muitos não querem acreditar nesse pagamento e preferem viver debaixo do jugo. Essa é a grande realidade. O tópico 2.3 fala a respeito do sofrimento. O sofrimento não impediu a Jesus de cumprir sua missão. E tem uma parte aqui que diz assim: o sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isso aqui é interessante, que ele nos impulsiona, ele nos motiva a cada dia, que por mais que sejamos afrontados, que temos os nossos sofrimentos, a nossa angústia, isso não pode nos impedir de anunciar, isso não pode nos impedir de cumprir a nossa missão. E uma vez, eu ouvindo um certo pregador, que ele deu o título à mensagem: o propósito não pode ser impedido pelo teu sofrimento. E Jesus, ele cumpriu, ele passou pelo que ele passou, porque ele sabia que ele tinha um propósito, e o propósito precisava ser alcançado. E quando você realmente tem um propósito, você tem um objetivo verdadeiro, um objetivo que vai fazer com que as coisas lhe tragam, como é que posso dizer assim, vem lhe trazer felicidade, vem lhe trazer motivação, vem lhe trazer um espírito assim satisfeito, você consegue avançar, você consegue prosseguir, por mais que tudo que esteja acontecendo venha tentar te parar, venha para te ferir, para te magoar. Como Jesus, ele foi desprezado, mas ele não parou, ele prosseguiu. Por quê? Porque ele tinha propósito. O propósito não pode ser maior, a dor não pode ser maior que o seu propósito, o sofrimento não pode ser maior que o seu propósito. E nós precisamos prosseguir, como Cristo prosseguiu. Amém. Essa é uma grande realidade, e que nós devemos conservar isso assim bem vivo na nossa mente, no nosso coração, porque nós não temos como às vezes impedir que o sofrimento venha. Nós vivemos neste mundo, estamos sujeitos, né, a um contexto social. O que acontece no Brasil, se a economia for mal, as nossas finanças também de certa forma sofrem um abalo, né? Chegou aí esse vírus aí, Covid-19, nós não temos nada a ver com isso. Eu nunca fui para a China, né? Não sei se um dia vou, né? Mas alguém que foi, alguém que entrou aqui, que passou por lá, pela China, pela Itália, né, trouxe para cá esse vírus, e agora nós estamos tendo que viver reclusos em nossos lares por causa disso, né? E algumas pessoas estão profundamente abaladas por causa dessa situação. Então nós não escolhemos sofrer, mas às vezes o sofrimento surge, o problema vem, mas Deus estabeleceu para nós um propósito. Existe um propósito de Deus para comigo, para com a minha vida. Aí eu pergunto, conforme expressou-se muito bem o presbítero Joênis, eu vou deixar de viver o propósito de Deus por causa do sofrimento? Não. Até porque tem um ditado no mundo aí que diz:
será que a vida teria sentido se não houvesse sofrimento? Pois é. Então nós inclusive, esses momentos de luto, de dor, de sofrimento, nos ensina muitas coisas, né? Agora, a isso vem até uma pergunta, né? Qual é a lição que nós estamos aprendendo neste momento que nós estamos vivendo no Brasil? Qual é a lição que, como igreja, nós estamos extraindo disso tudo aí que está acontecendo? Impedindo de nos congregarmos, de nos ajuntarmos, de dar um abraço em irmãos que nós amamos, não é? Qual é a lição que nós estamos extraindo de tudo isso? Então, é um momento importante também de aprendizado para nós. Vamos ver depois que tudo isso passar, como nós vamos nos comportar. Vamos avançar. Isso, vamos avançar para frente. Pastor, tem lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz: estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ou seja, ele já vinha dizendo que nós iríamos sofrer, ele já vinha dizendo que iríamos passar por alguns momentos difíceis. Só que o que mais me motiva é que no final do versículo 33 ele está dizendo: eu venci. Ou seja, isso que estamos passando, isso que futuramente também vamos passar, já nos dá uma certeza de vitória, porque ele já venceu. O que precisamos ter é bom ânimo para prosseguir no propósito. Glória a Deus. Está escrito que pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus suportou a cruz. Ou seja, todo aquele sofrimento que ele vivia ali no madeiro, Jesus ele olhava lá para frente. Como diz aquele hino, é muito desprezando toda dor, eu vou a cantar. Então, às vezes é necessário desprezar a dor. Olha para frente, olha que lá na frente existe, né? Nós temos um alvo e o nosso final é um final de glória, um final de vitória, um final de alegria. Isso não quer dizer que, porque eu não sou sadomasoquista, eu não gosto de sofrer, não quero sofrer, né? Se eu puder, dentro de medidas justas, honestas, dentro de um proceder correto, puder evitar o sofrimento, eu vou fazer isso. Mas se porventura a gente for pego em algum imprevisto e sofrer, isto não vai impedir que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Com os olhos fixos em Jesus, nós vamos avançando. Glória a Deus. Pois é, como nós já falamos em outra ocasião, a fé ela não nos habilita somente para a glória, a fé nos habilita também para passar o vale, a fé nos habilita também para passar pelo sofrimento, pela dor. Então essa fé que prega que só vitória, 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 não é bem assim, né? A fé também ela deve ser demonstrada em momentos de adversidade, de luta. A Bíblia diz que pela fé alguns foram cerrados ao meio, pela fé alguns viveram errantes pelo deserto, pela fé alguns foram perseguidos, morreram ao fio da espada, pela fé. Então a fé ela nos habilita, né? E existem muitas situações que nós não temos
contestar, porque isso é muito pessoal. Por exemplo, se eu já ouvi histórias, né, verídicas de missionários que foram enviados por Deus para pregar o Evangelho em lugares onde o surto de malária era muito intenso, e pessoas que foram para lá porque Deus mandou ir, e a pessoa foi em obediência a Deus, foi, pregou, não contraiu malária. Então eu acho assim, que quando Deus ele envia, Deus garante. Quando Deus manda, Deus garante, Deus protege, né? Então nós somos obedientes à voz de Deus, viu? Porque a fé ela é transcendente. A fé, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos que Deus faz aquilo que o homem não faz, que o medicamento não faz, né? Então nós precisamos confiar e estar firmados em Deus. Filipenses 4, versículo 11, 12, 13, assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Isso é muito interessante, porque em Cristo nós podemos tudo. Não somente viver dias de bênçãos e de glória, mas também passar por provações nesta vida. Eu quero ler, e aí nós vamos já partir para a nossa conclusão, que a nossa hora já foi embora, o Salmo de número 110, que é o versículo 4, que é o nosso terceiro tópico, o sacerdócio real e os salmos missionários. E aí nós vamos até abreviar um pouco esse tópico aqui, para que nós possamos fazer a nossa conclusão. Quando ele diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, falando sobre sacerdócio, nós sabemos perfeitamente que o sacerdócio em evidência e conhecido em Israel era o sacerdócio araônico, ou seja, um sacerdócio que tinha em Arão a sua origem. Então a gente aprende que todo sacerdote ele precisava ser da tribo de Levi. Isso é incontestável. Mas dentro da tribo de Levi, Deus escolheu uma família. Foi a família de Arão. Então, nem todo levita era um sacerdote, mas todo sacerdote era um levita. Porém, dentro da família de Arão. Então, todo sacerdote, ele precisava ser da família de Arão. Esse era o sacerdócio conhecido em Israel. Porém, quando Deus fala através do salmista, no Salmo 110, verso 4, que nós lemos, Deus vem falando sobre uma linhagem sacerdotal diferente. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem, não de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o escritor aos Hebreus, falando sobre essa questão de sacerdócio, quando ele comenta sobre Melquisedeque, ele fala que Melquisedeque, ele não traz a linhagem de Melquisedeque. Ele simplesmente fala que Melquisedeque sem pai, sem mãe, porque esse sacerdócio de Melquisedeque estava prefigurando o sacerdócio eterno de Cristo. E esse é o ministério que Jesus ele exerce hoje. Hoje Jesus está exercendo o ministério de sacerdote diante do Pai, por quem ele está sempre a interceder em nosso favor. Então Jesus é o nosso sacerdote, o sacerdote eterno,
o seu sacerdócio não tem fim, é um sacerdócio eterno, e ele vive sempre para interceder por nós. Por isso que quando nós vamos a Deus, nós vamos e falamos em nome de Jesus, porque Ele mesmo, quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, ali a partir do verso 19, quando diz que nós devemos ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou através do véu, isto é, da sua própria carne. Isto fala sobre o acesso à presença de Deus através de Jesus. Então, como sacerdote, Jesus está diante do Pai a interceder por nós. Então, nós somos aceitos por Deus por causa da intercessão do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que vive e está diante do Pai a interceder por nós. Nele nós temos a garantia. Então, Pedro foi um grande pregador, mas Pedro não tem condição de poder representar-nos diante do Pai na eternidade. Paulo foi o maior dos apóstolos, mas ele também não tem condição de nos representar diante do Pai nas alturas. Maria foi uma santa mulher, em cujo ventre foi gerado o Filho de Deus, mas ela também não tem condição de nos representar diante do Pai nessa altura. E tem tantos homens e mulheres brilhantes que passaram por este mundo, que fizeram grandes obras e foram pessoas brilhantes realmente, mas não podem comparecer ou estar diante do Pai nessa altura para nos representar e nos tornar aceitos diante de Deus. Por quê? Porque todos eles morreram, e morreram, estão sepultados, seus ossos, a sua carne foi consumida pelo pó da terra, e estão lá mortos, aguardando o dia da redenção. Mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso eu retorno aqui à palavra que eu disse inicialmente, quando começamos essa ministração. O sábado da angústia passou. O sábado vazio, sem expressão, passou. Hoje é o domingo da alegria, domingo da esperança, domingo da ressurreição. Porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, compareceu diante da majestade nas alturas, e lá ele está para interceder por nós. Como disse o próprio salmista, expressando de forma profética, como voz de Deus, ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo de seus pés. Então Jesus hoje está à direita do Pai nas alturas, a interceder por mim e por você, a interceder por nós. E é Ele também que nos garante, enquanto nós estamos cooperando com Ele nesta grande obra de propagar o Evangelho a todas as gentes, aonde quer que Ele nos enviar. Nós estamos aqui nesta manhã para dizer para você que você não precisa ficar triste, não precisa ficar desmotivado, que você não precisa sucumbir diante das aflições e lutas desta vida. Cristo vive, e Ele está com as suas mãos estendidas sobre sua vida, sobre nossas vidas. Portanto, que esta palavra ela gere no teu coração fé e esperança, e você mantenha firme o seu foco, mantenha firme os seus olhos em Cristo. Pode o mundo estar em crise, mas no céu não tem crise. Deus está no controle absoluto sobre todas as coisas, e é Ele quem rege a história, e é Ele foi quem disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e foi Ele que nos garantiu acesso à presença do Pai nas alturas. Foi Ele mesmo que disse: não se turbe o vosso coração, não estejam entristecidos, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou,
e voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Como igreja, nós aguardamos a manifestação do nosso Cristo, que voltará e transformará esse corpo corruptível num corpo incorruptível, esse corpo mortal num corpo imortal, e nos levará para estar consigo. E nós então estaremos para todo sempre desfrutando da presença gloriosa do Senhor. Esta é a promessa para a igreja, esta é a promessa para aqueles que creem, esta é a promessa para você, meu irmão. Quando as lutas forem muito grandes, muito fortes, lembre-se da promessa. A Bíblia diz que ela é como um farol que alumia em lugar escuro, até que a luz da alva resplandeça. Portanto, que a paz do Senhor inunde o seu lar nesta manhã. Presbítero Joemos, sua palavra de conclusão e de agradecimento. Deus abençoe a todos. Quero agradecer por esse momento que vemos aqui e pedir para que vocês fiquem aí com essa palavra. Não deixe que a dor, a luta, as provações sejam maior que o propósito. O propósito é maior e Deus vai cumprir em sua vida cada propósito, cada palavra, cada promessa para a glória do seu nome. É com Marcelo, sua palavra de conclusão. Nessa manhã eu convido a todos a meditar no que foi mencionado aqui, que foi ministrado. Não é minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra do presbítero, mas é a palavra de Deus, né? É uma palavra verdadeira, é uma palavra imutável, né? E que Deus continue vos abençoando, que Deus continue trabalhando nas vossas vidas, na casa de cada um. E como o pastor já falou aqui, hoje é um domingo a qual a nossa esperança se renova. Glória a Deus. Porque nós sabemos que Cristo está vivo, né? E que um dia Ele vai voltar para poder buscar aqueles que o aceitarem e que o adorem. Amém? Deus abençoe, fique na santa paz de Cristo. Querido, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Diaconisa Luci, Diácono Milton, fiquem na paz do Senhor, bom? A paz do Senhor para todos os membros, todos os servos de Deus da Assembleia de Deus em Santo Eugênia, no campo de Nova Iguaçu, a todos os nossos amigos do Facebook, que vão posteriormente também estar assistindo este vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.